presidente eleito Donald Trump, ele ameaçou no final de semana criar tarifas comerciais de 10%, aliás, de 100%. 100% ao BRICS, se os países tentarem acabar com a prevalência do dólar. Era uma proposta que está ainda, né, sendo ventilada nesse bloco. Ele disse o seguinte: exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS, nem apoiar qualquer moeda que substitua o poderoso dólar americano. Caso contrário, eles sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas à maravilhosa economia norte-americana. Ele escreveu na rede social dele, a Truth Social, falando sobre isso. Reinaldo, uma ameaça, né? Olha aqui, claro, uma ameaça séria, uma ameaça grave, típica de quem se considera o dono do mundo, né? Eh, a gente vê, é curioso, né, que o Trump ele tem uma visão absolutamente que se chama ali isolacionista, né? Não, vamos cuidar, América em primeiro lugar, vamos cuidar dos nossos negócios e etc. E o resto do mundo que cuide das suas coisas, desde que, né, os interesses americanos estejam resguardados, né, desde que os outros países não cuidem do seu próprio interesse. É claro que é inaceitável se comportar dessa maneira, nem chegou à presidência da República ainda. Isso prenuncia dias difíceis para o mundo, não é só para o Brasil. Notando que quando ele compra essa briga com os BRICS, né, só com Índia e China ele está comprando uma briga com um terço da humanidade, né? Só com Índia e China. É, ou mais do que isso, né? Quase 40%, quando você coloca os demais países, né? Então, olha aqui, se vocês criarem uma moeda para o comércio local, o que não teria grande impacto sobre o dólar, né? Facilita que esses países realizem determinadas operações entre si, mas evidentemente não é uma medida de hostilidade ativa aos Estados Unidos, de altivez, sim, de um entendimento no sul do planeta, digamos sim, né? O sul econômico, né? Não necessariamente geográfico. É, sim, é uma afirmação desses países que é uma maneira também de tentar, enfim, enfrentar o mundo multipolar que está aí, né? Mas aí vem o Trump e diz: não, se vocês fizerem isso, eu meto uma tarifa de 100%, na certeza de que vai provocar um recuo, né? Então, com ele, é aquela história, a fantasia do fato consumado, né? Vai ser o fato consumado, vai ser assim, eu vou taxar em relação à China, já disse isso. Em relação ao resto do mundo, aliás, está prometendo taxas para todo lado, né? Ninguém sabe exatamente o que vem por aí. Estabilidade certamente não será, né? Vamos ver como é que esses países vão se comportar. Simplesmente ceder à chantagem, ceder ao discurso da violência, da truculência, não dá, né? Isso não pode ser. Não pode ser dessa maneira. Ou então, é, enfim, vamos voltar a ter o quê? Um mundo unipolar, o mundo em que os Estados Unidos vencem, aquele mundo que se imaginou que sairia do fim da União Soviética, né? Então agora vai ser o triunfo da democracia liberal americana e do modelo americano. Não, não é, né? O mundo não é isso. Hoje você tem outros atores, né? Vamos ver, o Brasil, obviamente, não está feliz com essa abordagem, a China não está, a Índia não está, né? Os países dos BRICS não estão sozinhos, e os outros países que entraram, vai ter que conversar, né? Vai ter que conversar. O que não dá para ter é o dono do planeta emitindo um diktat, né? Se vocês fizerem isso, eu meto a taxação de 100%, né? Agora, por outro lado, também, vamos ver, né, se o Trump entrar nessa,
vai ter que forçar ele força um reordenamento dos outros países também. Esses outros países, a sua maneira de se relacionar vai mudar para enfrentar, então, essa nova realidade americana. Porque esses outros países também não estão isentos de tensões. Há tensão dentro dos próprios BRICS, né? Brasil e China têm interesses contraditórios em muitos aspectos, né? Embora seja o nosso principal parceiro comercial, mas há interesses contraditórios na área industrial. O Brasil, por exemplo, não entrou na tal da Rota da Seda, são aqueles países ultrafinanciados pela China, mas para os quais a China não passa tecnologia, porque não tem transferência de tecnologia. Na verdade, é uma forma de captação de mercado. A China financia ela própria, as suas exportações para esses países, né? O Brasil não entrou nessa, o Brasil não tem tamanho para ser um ator global, né? Agora, se o Trump vem com esse tipo de comportamento, se ele realmente botar para valer tudo aquilo que ele promete fazer, esses países vão ter que ter uma outra conversa, né? Porque o Trump ele andou ameaçando de sobretaxar, com sobretaxa o Canadá, né? Ele disse que o Canadá não está controlando o tráfico de droga, né? É, Então, assim, os Estados Unidos como vítimas do tráfico de drogas, né? O que não deixa de ser, não deixa de ter sua ironia nisso tudo, né? Então, ele até agora perdeu a mão. Até agora o que ele fez foi discurso de ameaça para o mundo inteiro, inclusive para os aliados, né? Ele não custa lembrar que ele fez campanha ameaçando a OTAN, de cortar grana da OTAN, né? Se é assim, então fica a OTAN para vocês aí, os europeus. Eu não quero nada porque vocês não gastam dinheiro com isso. Todo dinheiro quem gasta sou eu, né? E vocês me obrigam a ficar aqui e tal. Então, O que vamos ver, eu ia te né? perguntar, Reinaldo, se Que você, se, não vo- dá para aceitar, não dá. ia te perguntar se você acha que não me parece que ele acusou o golpe do BRICS, quer dizer, deu uma importância maior do que imaginava-se, ou alguns imaginavam, que ele daria a esse bloco, né? Ao já, antes de assumir, já fazer a ameaça. Olha, com certeza ele está dando mais importância do que os analistas aqui dentro que tiram o sarro do BRICS, né? Que acham que o BRICS é uma bobagem, é uma invenção do Lula, é uma perda de tempo, é não sei o quê. O que, obviamente, não é assim, né? Mas com certeza está dando mais importância do que essa gente, né? Do que os nossos gênios aqui, né? Que tem essa visão, né? Porque se efetivamente Índia, China e Brasil, caso criem uma moeda para o comércio, para as trocas, nesse bloco, né? Isso é uma manifestação clara de poder, né? E de afirmação diante do mundo, né? Com a qual, né, o seu Donald Trump não pode conviver, né? Lembrando que a principal questão hoje do governo americano, e seria assim ainda que a Câmara tivesse vencido a eleição, é sim enfrentar a guerra comercial com a China, né? Essa é a principal questão, né? Ou a ameaça de uma desestabilização grave no mundo, tal, adiante, ser superada a questão da Rússia com a Ucrânia, é um eventual conflito com os chineses, que alguns analistas colocam como fatal, né? Porque haverá a hora em que se tentará um ou outro ter hegemonia e nem chineses aceitarão, nem americanos aceitarão. Eu espero que isso demore muito, fique sempre como uma coisa potencial, né? Mas, de qualquer modo, a China hoje incomoda, né? Incomoda os Estados Unidos para valer, né? A China hoje ela ganha mercados, né? Mesmo com a economia que não está no seu melhor momento, mas a China ganha mercados, a China conquista países.
A China tem uma forma de atuar que é um pouquinho diferente da forma americana, né? Ela realmente se instala em determinados países. Hoje, boa parte dos países africanos tem uma presença chinesa gigantesca, né? É, E eles têm uma indústria hoje competitiva, por exemplo, numa área, eles têm uma indústria, a China, a produção de carros elétricos na China hoje consegue ser mais competitiva essa produção do que os Estados Unidos, né? O que já se verifica nas ruas brasileiras, por exemplo, né? A gente vê a quantidade de carros chineses circulando, né? Carros elétricos, né? Estamos falando já de tecnologia de ponta, né? Então, é enfrentar a China. E aí, a hora que ele pega China, Índia, as duas maiores populações do mundo, pega um bloco que tem o Brasil, o maior produtor e exportador, um dos maiores, em muitos produtos, o maior, mas está ali nas cabeças de alimentos do mundo, né? E de commodities minerais. Ele, claro, vê um potencial de problema para os Estados Unidos. Como ele é o Trump, ele nem assumiu ainda, ele não vai se ocupar de conversar. Ele se ocupa de fazer ameaças. Agora, não está ameaçando um pequeno país da América Central, né? Como os Estados Unidos já fizeram, né? Mais de uma vez, né? Vai lá. Ah, não, então invado, toma, acabou, e para de encher o saco. Não é assim, né? Tá, tá ameaçando 3 das 10 das 8 maiores economias do mundo, né? É. Mas, enfim, agora Ô, vamos ver o que o Reinaldo, Falastrão efetivamente vai fazer. Falar é fácil, né? é, Fazer falar é é mais fácil. difícil. Ele fala bastante.